Eleições. A Itatiaia não perde voto. 7h16. O ex-presidente Lula mantém a liderança na corrida ao Palácio do Planalto entre os eleitores de Minas Gerais, mas vê diminuir a diferença para o presidente Jair Bolsonaro. Pesquisa do Instituto Ver, encomendada pela Itatiaia, mostra que o petista tinha os mesmos 44% no levantamento feito em fevereiro, enquanto o político do PL subiu 4 pontos, de 23% para 27%. Ainda assim, Lula venceria Bolsonaro no primeiro turno das eleições de outubro. Neste cenário, que ainda mantém Sérgio Moro como candidato, o ex-juiz, hoje no União Brasil, caiu 1 ponto e aparece agora na terceira posição com 4%. Ciro Gomes, do PDT, vem logo atrás com 3% nas intenções de voto dos eleitores mineiros. O pedetista também perdeu 1 ponto. André Janones, do Avante, manteve os 2% da pesquisa anterior. João Dória, do PSDB, e Simone Tebet, do MDB, aparecem com 1% cada. Felipe Dávila, novamente, não pontuou. Ninguém, branco e nulo, se mantiveram no patamar de 9%. Não sabe ou não respondeu, perderam 1 ponto. Agora são 9%. No levantamento de fevereiro eram 10%. No cenário em que Sérgio Moro não aparece e Eduardo Leite entra no lugar de João Dória, pouca coisa muda. O movimento acontece nos 2 primeiros colocados. Lula sobe 2 pontos e Bolsonaro 1 ponto. Outro que ganha 1 ponto é Ciro Gomes. Num possível segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o petista venceria com 52% dos votos contra 30% do atual presidente. O petista também venceria se o adversário fosse Ciro Gomes, 50% contra 19%. Quando a disputa acontece entre Bolsonaro e Ciro, Bolsonaro venceria por 33% contra 32%. A pesquisa do Instituto Ver, encomendada pela Itatiaia, ouviu 1.500 pessoas entre os dias 14 e 17 deste mês. A margem de erro é de 2,5 pontos. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR 08181/2022. A margem de erro dessa pesquisa é de 2,5%. A gente conversa agora com o cientista político Mal Camargos, que é responsável por esse levantamento do Instituto Ver. Ele está de volta aqui no Jornal da Itatiaia. Agora, nós vamos abordar, então, os números para a presidência da República, né, professor? Qual que é o principal destaque na comparação com a pesquisa anterior? Quando comparamos as 2 rodadas, com a de fevereiro com a de abril, um destaque é um crescimento de Jair Bolsonaro de 4 pontos percentuais. A gente entende, cara, essa eleição tem uma coisa interessante, porque tem sido muitas pesquisas divulgadas. É a primeira vez que a Itatiaia entra, né, com esse trabalho fantástico para Minas de contratar um levantamento, porque os mineiros têm essa informação. E às vezes há uma ânsia do jornalismo de mostrar o crescimento quando o candidato cresce 1, 2 pontos percentuais. Neste caso, cresceu 4 pontos percentuais, ou seja, além da margem de erro. Então é notório um crescimento de Bolsonaro no estado, o que diminui a distância entre os 2 candidatos. Mas é bom lembrar, mesmo diminuindo, a distância ainda é de 17 pontos percentuais favoráveis ao ex-presidente Lula. E o que explica esse crescimento do Bolsonaro? É normal que um candidato disputando a reeleição tenha a chance de crescer no momento da pré-campanha, porque ele ocupa o noticiário sozinho. Se ele consegue construir, então, boas notícias sobre o seu governo, ele acaba crescendo na pesquisa de intenção de voto. Quando chega a campanha, todo mundo aparece da mesma maneira. Mas na pré-campanha, aquele candidato que disputa a reeleição tem um espaço muito maior de mídia do que outros candidatos. Isso faz com que, então, ele tenda a melhorar a sua avaliação e a sua intenção de voto, claro, dependendo das ações do seu governo. E o presidente Bolsonaro fez algumas entregas importantes de fevereiro para cá, combatendo a crise econômica, tentando minorar então a sua má avaliação no que se refere ao desempenho do seu governo. Malco, eu vou fazer a pergunta, mas acho que é importante a gente destacar isso. A pesquisa é feita em Minas Gerais, ou seja, no espaço geográfico de Minas Gerais. Não é uma pesquisa nacional, então a gente está falando dos eleitores mineiros, né? Agora, no cenário em que Sérgio Moro não aparece, os votos não migram na sua totalidade, Malco, para o presidente Bolsonaro, como todo mundo, ou pelo menos grande parte das pessoas, achou que fosse assim, né? Lula, Bolsonaro e Ciro ganham esses votos. É uma surpresa? Não, porque o eleitor já tinha abandonado um pouco Sérgio Moro. Aqui no estado é bom dizer, Moro nunca entrou muito bem em Minas. E quando
ao anúncio da sua mudança de partido e depois da dificuldade de se viabilizar no novo partido, o eleitor já foi abandonando ele com o passar do tempo. Então o que está restando agora é um eleitor pouco convicto, que fica com ele mais por uma questão ideológica de memória do seu nome do que da própria escolha de Sérgio Moro. Essa candidatura, infelizmente, quem sonhou em ver ela como uma terceira via, já fica claro que ela não vai decolar, nem em Minas e provavelmente também no Brasil. Pois é. Agora, voltando a falar sobre o presidente Jair Bolsonaro, que ganhou 4 pontos em fevereiro, isso mostra uma recuperação mais firme ou a gente ainda precisa esperar outras pesquisas? Nós precisamos esperar outras pesquisas, Kátia. Mostra uma recuperação, sim. Agora, se for nesse ritmo, ao final, até outubro, não é suficiente aqui em Minas para retirar a vantagem que tem. Agora, quando a gente fala, Júnior, você bem lembrou, a pesquisa é feita em Minas Gerais, ou seja, nós estamos falando só de Minas Gerais nesse espaço, mas Minas tem uma fama que vale muito para o mercado político. Todo candidato a presidente que ganhou em Minas Gerais foi eleito presidente da República. Isso se explica um pouco porque Minas é um retrato do Brasil no que se refere à sua diversidade. Nós temos regiões mais pobres, mais carentes, que são mais ligadas a políticas públicas do governo federal, como o norte de Minas e Quitinhonha, e regiões mais industriais, como a capital. Brasil, é o mini Brasil, exatamente. Então, nesse mini Brasil, acaba que a gente representa um pouco o que acontece no Brasil. E por isso, esta pesquisa é um alerta também ao presidente Bolsonaro. É importante, caso queira vencer as eleições, que ele dê mais atenção ao Estado. Ô Malco, para a gente fechar aqui, 5 candidatos do chamado Centro Democrático agora, né? Antes era Terceira Via, agora é Centro Democrático. Eles juntos somam 11%. A Terceira Via morreu mesmo? Ao que tudo indica, a Terceira Via vem sendo enterrada a cada nova pesquisa que a gente faz. É um enterro longo que vai até outubro, a dia de eleição, mas ao que tudo indica, nós veremos várias sessões desse enterro paulatino, constante, com a diminuição da força desses candidatos e uma migração para a polarização, que muitos não querem, mas é o que o Brasil está tendo para a eleição de 2022. Professor Mal Camargos, neste momento nós temos um presidente e um ex-presidente disputando a eleição, que é uma coisa inédita, né, na história das eleições aqui no Brasil. Mas quando a gente fala do candidato de terceira via, que houve um apelo, parecia que era uma tendência mesmo, existe uma outra explicação além dos adversários, Lula e Bolsonaro, para esse candidato não ter decolado até agora? Qual deveria ser o perfil desse candidato de terceira via, que ao que tudo indica ainda não surgiu? Essa é a grande questão. O eleitor procura, mas não acha. Então, quando a relação entre o voto é uma escolha entre alternativas. Ele escolhe entre o que ele já conhece, e ele conhece 2 candidatos, e conhece muito bem porque experimentou o governo deles, e tem alguns candidatos que apostam no futuro. E ao apostar no futuro, você tem que ter qualidades e competência para poder vender um sonho maior do que a realidade. E nenhum dos candidatos da terceira via conseguiu até o momento. Por isso que o eleitor então está comparando o presente com o passado. Compara o governo Bolsonaro agora com o governo Lula e faz a sua escolha a partir do que ele já viveu e não do que ele poderá viver com outras alternativas, caso um candidato da terceira via ganhe as eleições. Esse é o professor Malco Camargos, responsável pelo Instituto Ver, que traz essa pesquisa então encomendada pela Itatiaia para governador, senador e também presidente da República. Professor, muito obrigado mais uma vez, bom trabalho lá para o senhor e volte sempre. Sempre um prazer, abraço, Júnior. Bom dia, professor. Obrigada. Kátia, é só bom ressaltar que a pesquisa completa está lá no site da Itatiaia, itatiaia.com.br. O ouvinte pode ir lá e ler com todo cuidado os números da pesquisa. E destacando mais uma vez que são os números tratando do cenário em Minas Gerais, para a presidência da República, para o Senado e também para o governo de Minas, mas entre os eleitores mineiros. 7h25.